Olá, seja muito bem-vindo ao programa Inteligência Espiritual na Prática. Neste programa, eu abordo temas e técnicas que vão te ajudar a elevar o seu QS, o seu coeficiente de espiritualidade. Isso mesmo. Eu sou Fabiola Hope e o tema de hoje é Aprenda com as circunstâncias e ganhe paz interior. Exatamente. Você quer paz interior? Você quer se sentir em paz, se sentir sereno, você quer se livrar do estresse na sua vida, você quer aprender a ter paz independente das circunstâncias externas? Então, este programa, este episódio é para você. Assiste até o fim, que eu tenho certeza absoluta que vai valer a pena. E para começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora, aperta o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Sai um novo vídeo no canal todas as quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Tem sempre novidade por aqui. Sempre este programa para elevar, então, a sua espiritualidade, a sua inteligência espiritual. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você acha que esse vídeo é interessante, que esse conteúdo pode ajudar alguém, pode impactar a vida de alguém positivamente, então compartilha já com os amigos, chama o pessoal para vir aqui para o canal. Você me ajuda muito dividindo essas informações com as pessoas. A minha missão é levar mais bem-estar, mais leveza, mais serenidade, mais paz interior para a vida das pessoas. E você me ajuda muito com isso, compartilhando a mensagem para cada vez mais pessoas, compartilhando com seus amigos, com as pessoas que você acha que podem se interessar por esse tema ou que podem se beneficiar muito da conversa que a gente vai fazer aqui hoje. Então, o tema do vídeo é: aprenda com as circunstâncias e ganhe paz interior. Por que eu tô falando isso? Vamos começar pelo que é paz interior para você. E eu vou dizer o que é paz interior para mim. Paz interior para mim é eu chegar em casa depois de um dia cansativo no trabalho e ainda ter pique para estar aqui gravando esse vídeo para você. Eu ainda ter pique para brincar com meu filho, para ter tempo com a minha família, para ter qualidade de vida. É não chegar em casa depois de um dia estressante do trabalho e querer me atirar no sofá, comer uma pizza ou um pote de sorvete, afogar as minhas mágoas ali na comida e não ter energia para mais nada. Isso acontecia na minha vida e acontecia muito. E a minha missão é fazer com que isso não aconteça na sua vida. A vida não é isso. A gente não tá aqui apenas para pagar as contas, para ter dias estressantes e para servir a propósitos que às vezes não são os nossos. Não é isso. Não é isso que faz a vida feliz, não é para isso que a gente está aqui nesse planeta, que estamos aqui humanos tendo esta experiência de vida para nossa evolução, tanto espiritual como pessoal. Eu acredito seriamente de que somos seres que estão aqui para mais que isso. A gente merece mais e estamos aqui para mais que isso. Então, se você quer ter um dia chegar em casa depois de um dia bem cansativo, bem estressante no trabalho e ainda ter pique para brincar com o filho, para dar atenção para o marido ou para a esposa, para fazer coisas que você gosta, para fazer coisas que te fazem feliz, esse vídeo é para você. Então, fica aqui comigo. Bom, falamos do que é paz interior para cada um de nós, né? Para mim é isso, é ter paz comigo mesma, é me sentir bem, é me sentir tranquila para fazer as coisas que eu gosto de fazer. Não me sentir carregando uma mochila extremamente pesada nas costas o dia todo. Você já sentiu essa sensação de ter um peso nas costas e não conseguir descarregar ele em lugar nenhum? Ou, quando você descarrega, você acaba jogando as suas frustrações, jogando toda a sua energia negativa, todo esse peso que você carrega nas costas em cima das pessoas que você mais gosta e que a maioria das vezes não tem nada a ver com isso? Pois é,
que acontece? A gente deixa as circunstâncias externas impactarem negativamente o nosso interior. E isso é o comum para os seres humanos. Agora, é normal? É normal que a gente deixe que as circunstâncias externas impactem o nosso estado emocional interior? Não, não é normal. Porque normal é norma. Normal é aquilo que acontece sempre. Normal é o que é o correto, é a norma, não é? E não é normal. Não é normal a gente se sentir tão sobrecarregado, não é normal a gente se sentir tão estressado. Nos dias atuais é bastante comum, é muito comum. Por quê? Porque a nossa sociedade nos atola, vamos dizer assim, de informações, de necessidades, de tarefas, de coisas que a gente tem que dar conta, de coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa acontecer. A gente precisa mostrar resultado. E a gente está sempre sendo exigido a mostrar resultado em todas as áreas da nossa vida, seja no profissional, no familiar, no emocional, no lazer. A gente precisa mostrar resultado. Hoje em dia, quem não tem um hobby interessante que pode postar nas redes sociais se sente frustrado, porque a sociedade te cobra isso. Ela cobra que você tenha uma vida instagramável, que você tenha coisas interessantes para oferecer para as pessoas, que você seja o número um em performance no trabalho, que você entregue os relatórios antes do prazo, que você ainda dê conta de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de ajudar o marido, de ajudar a esposa, de ser um bom amigo para os seus amigos, de estar aí arrumado, bonito, maquiada, né, se você for mulher. A sociedade nos cobra esse monte de coisas. E o que acontece? A gente perde a nossa paz com isso. A gente entra em dois processos muito significativos na mente humana. A gente entra no processo de preocupações excessivas com o futuro, e isso se chama ansiedade. Porque a gente entra na preocupação de eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não vai ser bom. A gente entra nessa preocupação e nessa insegurança com o futuro. É uma preocupação com as coisas não acontecerem do jeito que a gente gostaria e uma insegurança com relação ao nosso futuro. E dois, segundo processo é o processo de depressão, que é o processo de olhar para o nosso passado e não enxergar perspectiva de futuro. E é isso que nos deprime. A gente olha para da onde a gente veio e não consegue enxergar perspectiva de futuro. Não consegue enxergar para onde eu estou caminhando. Não tem um propósito, não tem um destino, não tem um caminho a ser seguido. E isso traz um sentimento de frustração para o ser humano muito grande, porque a gente precisa correr atrás do próximo passo. Colocaram na nossa frente uma cenourinha que a gente tem que correr atrás, assim, direto. A gente precisa correr atrás dessa cenourinha e essa cenourinha fica cada vez mais longe, cada vez mais longe. Cada vez eu quero mais coisas, cada vez eu quero uma casa maior, cada vez eu quero um carro melhor, cada vez eu quero mais dinheiro na conta, cada vez eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E essa cenourinha vai ficando mais longe, mais longe, mais longe. A gente vai correndo atrás dessa cenourinha o tempo todo e não se satisfaz. E aí, quando a gente olha para nossa trajetória, a gente se deprime, porque a gente só pensa na cenourinha e tudo que a gente fez, tudo que a gente ganhou, tudo que a gente já conquistou, parece que não tem tanto significado como poderia ter. Então a gente entra nesses dois processos da mente, que é entrar em ansiedade ou entrar em depressão, que são os dois grandes maus do século. Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, feita em 2019, mostrou que os brasileiros, sim, os brasileiros, estão no topo da lista das pessoas mais ansiosas do mundo. Nós somos a população mundial
que mais sofre com ansiedade, que mais sofre por antecipação aos problemas e às circunstâncias que podem vir a acontecer na nossa vida. E nós somos também um alto índice de depressão. A gente está ali entre os top 10 mundiais, né, de índices de depressão no país. Ou seja, estamos sofrendo por não sabermos qual será o nosso futuro. Estamos sofrendo mentalmente, estamos como população doentes mentalmente por insegurança e medo com relação ao nosso futuro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, como nação, como sociedade, como comunidade, olhar. Obviamente que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre questões individuais de cada um, mas eu trago também para reflexão, para a gente começar a pensar como sociedade, como cultura, como comunidade. O que está acontecendo na nossa comunidade que a gente está com tanto medo do futuro, que a gente está tão inseguro com relação ao futuro, que as nossas perspectivas de futuro não são boas. A gente não está conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, um objetivo a ser seguido, um caminho a ser trilhado. Eu acho que isso, como sociedade, como comunidade, a gente precisa rever, sim, urgente, necessário. Mas como indivíduos. E aí o que eu queria trazer para vocês hoje, o que eu queria trazer aqui nesse vídeo hoje é: precisamos aprender com as circunstâncias da vida para termos mais paz interior. Precisamos aprender que todas as circunstâncias, todas as situações que acontecem na nossa vida, elas vêm para nosso aprendizado, para nosso aprimoramento pessoal, espiritual, para o nosso desenvolvimento humano. Todas as situações que acontecem vêm para o nosso bem de uma forma ou de outra. Estou falando das situações boas e das situações ruins. Sim. As duas situações, as duas possibilidades trazem aprendizado, trazem crescimento e trazem benefícios. E muitas vezes as crises, as situações ruins, as circunstâncias não tão boas nos trazem maior desenvolvimento, maior aprendizado do que as situações boas, do que as situações extremamente positivas. A gente aprende muito mais caindo do que só dando certo. É fato. O nosso cérebro processa melhor as informações com relação à aprendizagem quando a gente tem maior dificuldade, quando a gente passa por situações mais difíceis. É assim que funciona a nossa mente. Quando as situações são fáceis, quando tudo acontece de forma fluida, fácil, tranquila, muito dificilmente a gente vai ter aprendizado, muito dificilmente a gente vai ter evolução pessoal e espiritual. Isso a gente tem que trazer para a luz da nossa consciência. É muito mais fácil para o ser humano aprender pela dor do que aprender pelo amor. E a gente trazendo isso para nossa consciência, trazendo isso para a discussão, a gente pode conseguir fazer diferente. A gente pode conseguir aprender pelo amor ao invés de aprender pela dor. Então a gente precisa racionalizar esse processo, trazer isso para a nossa consciência. E sim, podemos aprender com todas as situações. As situações de crise, em especial, as situações mais complexas, nos trazem maior aprendizado, nos trazem muita coisa boa. Quando a gente olha para uma situação de crise, para uma situação difícil, por exemplo, como foi todo o nosso ano de 2020, com a pandemia, com as situações de desemprego, com as situações de famílias se desfazendo, foi o maior índice de divórcios no ano de 2020, isso mundialmente falando, no Brasil também.
muito desemprego, muita gente mudando as estruturas familiares, fazendo home office, trazendo babás ou outras pessoas para cuidar dos filhos, para poder trabalhar, tendo uma estrutura maior de comunidade, mesmo estando isolados. Foi um ano em que a gente aprendeu muita coisa. Foi um ano em que a gente precisou se isolar, a gente precisou parar com as nossas atividades por alguns períodos, a gente precisou adormecer aquilo que a gente estava fazendo para poder ter, para poder vislumbrar coisas que a gente não via há muito tempo. Tiveram muitas coisas que vieram à tona. Coisas ruins também. Coisas boas também. A gente aprendeu muito no ano passado. Foi um ano de muito crescimento. Muita gente teve o despertar da consciência. Muita gente trouxe questões espirituais para a luz da consciência. Muita gente trouxe questões emocionais. Muita gente aprendeu muito. Teve coisas ruins? Aumentaram os índices de violência doméstica. Aumentaram os índices de violência contra a mulher, né? Violência doméstica contra a mulher. Aumentaram os índices de violência e abuso infantil. Mas, na verdade, o que eu vejo com isso? Eram coisas que estavam, às vezes, mascaradas, veladas, debaixo do tapete. E que esta crise trouxe para a luz. Trouxe para o conhecimento essas coisas todas que estavam acontecendo. Teve muito desemprego? Sim, e muitas pessoas aprenderam a se reinventar. Muitas pessoas descobriram habilidades, talentos, coisas novas que poderiam fazer para auxiliar ou para manter o sustento das suas famílias. Muitos empregos foram criados de forma digital. Muita gente começou a sobreviver de formas totalmente diferentes e inusitadas. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Quando a gente entende de fato que todas as situações, todas as circunstâncias da nossa vida acontecem por um motivo, acontecem para o nosso crescimento, fica muito mais fácil a gente ter paz interior. Se eu disser para vocês que mesmo a gente ficar doente, mesmo a gente perder a nossa saúde, a gente perder o nosso emprego, a gente perder o nosso sustento, que são coisas extremamente difíceis de passar, de lidar, né, a família, tudo vem para o nosso aprendizado. Eu gosto muito de trazer uma questão, assim, de fazer um paralelo da nossa vida como se ela fosse um filme. Imagina a sua vida como sendo um filme de Hollywood, estrelado pelo maior artista, pelo maior ator do planeta, que é você. Você é o protagonista da história da sua vida, que é um filme que ainda não terminou, que só você pode escrever o final, que só você pode protagonizar o final. Você é responsável pelo roteiro, pela direção e pela atuação do filme da sua vida. Se você parar para pensar no porquê cada situação está passando no filme da sua vida, você é o roteirista, você é o diretor e você é o ator principal desse filme. Cada situação, cada pessoa que está na sua volta, cada situação que acontece na sua vida, acontece para o seu aprendizado. Porque você precisa aprender algo. Então, faz essa análise. Se a minha vida é um filme e eu sou o roteirista, o diretor e o ator principal, por que essa cena está no meu filme?
O que que eu tenho que aprender com isso? O que que essa cena quer me mostrar? Porque as situações que acontecem na nossa vida são cenas do filme. Elas não são a nossa vida inteira. Se você olhar com atenção, com cuidado para sua biografia, sendo grato por tudo que você conquistou, por todas as coisas que você tenha hoje na sua vida, pela casa que você mora, pelo carro que você tem, pela família que está do teu lado, pelos amigos, pelo trabalho. Se você olhar para tudo que você já conquistou, para todas as coisas que você já fez na sua vida, com carinho, com agradecimento, olha para isso como se fosse um filme. Imagina lá que você é a Angelina Jolie, o Brad Pitt, enfim, quem você quiser. Você é o ator principal da sua vida. E olha para aquela cena. Por que essa cena tá aqui? O que eu não aprendi ainda? O que eu preciso aprender com isso? O que essa cena tem de bom para me trazer? Faz isso como uma reflexão mesmo, de verdade. Eu tenho certeza absoluta que você vai tirar conclusões maravilhosas a respeito do porquê as cenas que acontecem na sua vida estão na sua vida. E as cenas e as pessoas, né, os outros atores coadjuvantes que estão ali com você, trocando uma ideia, interagindo nessa cena, não estão ali por acaso. Estão ali porque você precisa exatamente daquelas pessoas, você precisa exatamente daquelas circunstâncias para que você consiga aprender e evoluir. A gente está exatamente onde precisamos estar para nossa evolução. Simples assim. Cada um está no momento que está, no lugar que está, porque precisa exatamente daquilo para sua evolução. Aceitar isso dá uma paz interior indescritível. De verdade. Quando a gente aceita isso, a gente vive com muito mais paz, com muito mais leveza, com muito mais serenidade do que quando a gente só deixa a vida levar ou quando a gente fica brabo, irritado pelas circunstâncias ruins que estão acontecendo na nossa vida. A gente precisa agir com sabedoria e compaixão para manter a paz interior. E como é que a gente vai agir com sabedoria e compaixão? Primeiro, entenda o porquê que cada cena está no filme da sua vida. Depois, sabedoria de o que eu tenho que aprender com isso. O que eu não aprendi ainda? O que eu estou fazendo igual ao que eu sempre fiz e que não está me trazendo os resultados que eu quero? O que eu ainda não aprendi? O que eu ainda preciso desenvolver? E aí, haja com sabedoria. Haja sabendo, conhecendo, com inteligência. Porque inteligência é conhecimento que a gente aplica, que a gente traz para a prática, que a gente coloca mão na massa. Isso é inteligência. Então, haja com inteligência, trazendo os conhecimentos de si mesmo, aquilo que você aprende de si mesmo para a prática. O que eu estou aprendendo de mim mesmo? O porquê que essa cena está na minha vida? Por que essa situação está acontecendo aqui? O que eu tenho que aprender? Ótimo. Eu tenho que aprender a ser menos ranzinza? Eu tenho que aprender a reclamar menos? Eu tenho que aprender a não ficar cuidando da vida dos outros? Eu tenho que aprender a não fazer fofoca? Eu tenho que aprender a me conectar com a minha essência? Eu tenho que aprender a aquietar a minha mente? O que eu ainda tenho que aprender? A partir deste conhecimento, a gente age com inteligência e vai lá e aprende o que precisa aprender. Vai atrás da habilidade que está faltando.
E como é que a gente age com compaixão? Compaixão é um sentimento maior do que o sentimento de empatia. A empatia é entender a dor do outro. A empatia é se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está sentindo. A compaixão é sentir a dor do outro. Ok, eu preciso aprender a ser menos ranzinza, eu preciso aprender a ter mais paciência, eu preciso aprender a aquietar minha mente. Agora, como é que eu vou agir com a outra pessoa que está na minha frente? Como é que eu vou agir com a outra pessoa que é tão ranzinza quanto eu? Com a outra pessoa que é tão impaciente quanto eu? Com a outra pessoa que tem a mente agitada tanto quanto a minha? Como é que eu vou agir com essa pessoa? Sentindo compaixão. Conseguindo sentir o que a outra pessoa sente. Porque se eu sou ranzinza, se eu sou impaciente, se eu tenho a mente agitada, o outro também tem. O outro está sofrendo dos mesmos males. Está acontecendo a mesma coisa do lado de lá. Então, quando a gente entende que as situações elas estão acontecendo na minha vida por um motivo, elas também estão acontecendo na vida do outro por algum motivo. Porque ele também tem coisas para aprender, porque ele também tem coisas para evoluir, porque ele também está vivendo o filme da vida dele, ele também está sendo protagonista do filme da vida dele. E quando a gente entende que a minha visão de mundo, o filme da minha vida, é visto, roteirizado, dirigido e atuado de uma forma, o filme da vida do outro é roteirizado, dirigido e atuado da forma do outro. Eu só conheço aquilo que eu faço. O outro só conhece aquilo que ele faz. Então, agir com sabedoria é aplicar a minha inteligência, os meus conhecimentos na minha vivência, na minha prática. E agir com compaixão é agir sentindo o que o outro sente, para que eu não o fira, para que eu não seja rude, para que eu não o agrida, para que a minha relação interpessoal seja tranquila. E se eu consigo agir com sabedoria na minha vida e agir com compaixão com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos, com os meus familiares, eu vou garantir a paz interior. Porque o que acontece comigo está acontecendo só comigo. O outro não tem nada a ver com isso. Ele não tem culpa, ele tem os problemas dele para lidar e eu não tenho que descontar as minhas frustrações no outro. Quando eu ajo com compaixão, eu não desconto as minhas frustrações na outra pessoa. E quando eu ajo com sabedoria, para manter a minha paz interior, eu também estou agindo com consciência de que a minha situação está acontecendo comigo, no filme da minha vida, para que eu aprenda algo, para que eu cresça, para que eu amadureça. E não com o outro. O outro está vivendo outras questões, coisas dele, que não tem nada, nada, às vezes nada a ver comigo ou com você. A outra pessoa tem questões próprias para lidar, tem questões internas para lidar. E quando a gente entende que a gente está vivendo o nosso filme e que a gente tem o papel e a caneta na mão para roteirizar, a gente está sentado na cadeira do diretor e a gente também é o ator principal da nossa história, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil parar de se vitimizar, parar de colocar a culpa no outro, parar de colocar a culpa em si mesmo pelas coisas que acontecem e entender que as coisas acontecem para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Então, a todo momento se pergunte: o que eu tenho que aprender com isso? O que eu não aprendi ainda? O que tá aí pegando que eu ainda não consegui entender? Eu realmente espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que tenha ficado claro como que a gente pode aumentar a nossa paz interior ou garantir a nossa paz interior aprendendo
com as circunstâncias que nos acontecem, sejam elas circunstâncias boas ou circunstâncias não tão boas assim. Eu realmente gostaria muito da opinião de vocês sobre os vídeos que eu estou fazendo aqui no canal, os temas que a gente está tratando aqui. Me mandem comentários, dúvidas, sugestões. Vou adorar que a gente esteja mais próximo, que a gente troque uma ideia, para eu poder também entregar para vocês aquilo que vocês mais querem. E eu espero realmente que a gente esteja conectado. Sai um vídeo novo aqui no canal do YouTube todas as quintas-feiras às 7h30 da manhã. E estamos juntos aí nas redes sociais o restante da semana, com lives então nas quartas-feiras às 19h30. Fiquem muito bem, muito obrigada por me acompanharem aqui nesse vídeo até o final. Fiquem muito bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, me mandem mensagens. Estamos por aqui, estamos juntos. Uma ótima semana para todos vocês. Namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Até o próximo vídeo.